Eu lembro como se fosse ontem, quando eu decidi que eu queria aprender como cantar bem, como aprender a cantar de verdade, como aprender a cantar do zero, quando eu decidi isso lá atrás. Eu lembro que não foi um caminho tão fácil assim, não foi um caminho com tantas informações. A internet não tinha tudo isso de informação que você encontra hoje, YouTube, esse monte de coisa. E não foi um caminho tão simples. Hoje ainda não é tão simples assim, eu confesso pra você. Não é tão simples pra quem quer aprender a cantar do zero. Mas tem algumas coisas que eu queria ter ouvido no começo da minha caminhada, coisas que seriam muito importantes pra mim, coisas que fariam com que eu aprendesse a cantar de forma muito mais rápida, mais direto ao ponto, e eu vou falar pra você quais coisas são essas. Uma dessas coisas que eu queria ter ouvido quando eu comecei é que o simples funciona. A gente fica querendo complicar muitas coisas porque a gente tá começando a aprender, a gente ouve aquele cantor fazendo aquele super agudo, sabe? Aquela nota lá em cima, cheia de potência, aquele belting, fazendo aquele drive, fazendo aquele melisma todo rebuscado, cheio de coisas. E a gente acaba pensando que a gente nunca vai chegar no nível de fazer música porque a gente não alcança essas coisas. É até inconcebível para quem tá começando agora fazer certas estripulias com a voz. Mas a gente tem que aprender o seguinte, que o simples funciona e funciona muito. Pega aí a música que mais te emocionou durante toda a sua vida. Uma música que eu gosto de usar bastante exemplo é aquela música Imagine, do John Lennon. Pode ser quem for, qualquer pessoa no mundo, no universo, ouve aquela música, sabe de quem é, já vem algum sentimento com essa música, bom, ruim, às vezes até um sentimento de indiferença, mas só que você sabe do que a música se trata, você conhece aquele toquezinho dela. E se você parar pra analisar bem essa música, não tem nada de técnica vocal, aliás, no próprio cantor não tem nenhuma técnica assim que a gente olha e fala, nossa, esse cara realmente é um ícone da técnica vocal. Não, ele usava coisas simples, em cima de belas composições, belas melodias, e o simples sempre funcionava. Como eu falei, pega aquela música que mais te emociona, que mais lembra alguma fase da sua vida, algum momento especial, triste ou alegre da sua vida. Muito provavelmente essa música não é a música mais difícil tecnicamente que você já ouviu. Pensa aí, para um pouquinho e pensa. A música que você quer que toque no seu casamento ou que tocou no seu casamento, aquela música que você sempre sonhou de usar em um momento especial. Não é aquela música cheia de parapapapá, cheia de, sabe, de melisma difícil com nota outside, não. Era uma música simples. Então o simples funciona. Por que isso é importante de alguém que está começando a saber? Porque às vezes a gente desanima por não conseguir produzir música pensando que ainda é algo inalcançável. Se você já consegue ter uma afinação mínima possível, você já tem o que é necessário para fazer algum tipo de música. Música ali no seu nível, cantar uma música sem muita história, sem muita conversa. Mas aí você vai conseguir cantar, vai produzir música, vai se sentir feliz cantando, e vai ter mais força para continuar adiante. Eu perdi muito tempo, já pensei em desistir várias vezes porque eu pensava que eu tinha que estar em altíssimo nível na minha técnica vocal. O simples funciona. Fisiologia vocal é algo que eu ignorei por muito tempo quando eu comecei a aprender a cantar. Graças a Deus não foi tanto tempo assim, mas eu queria muito ter aprendido sobre fisiologia vocal logo no início. Logo que eu comecei a aprender a cantar, porque a gente já quer sair pro arrebento, né? A gente já quer fazer nota difícil, já quer aprender a fazer belting, fazer agudos, fazer drives. A gente já quer aprender todas essas coisas sem antes dominar o nosso instrumento. O que é fisiologia vocal? O que é entender fisiologia vocal? É entender tudo sobre o seu instrumento, sobre as suas pregas vocais, sobre os músculos que compõem sua laringe, como funciona a respiração. Um cantor que não entende de fisiologia vocal é muito parecido com alguém que toca violão e não sabe regular as cordas, e não sabe afinar o violão, não sabe trocar a corda do violão, não sabe que cabo utilizar na sua guitarra, não sabe dominar as funções do seu teclado. É a mesma coisa um cantor que não entende de fisiologia vocal, ele não entende do próprio instrumento. Como ele vai se desenvolver, como vai se desenvolver da forma certa sem entender o próprio instrumento? Você precisa aprender sobre fisiologia vocal, entender a fundo como sua voz funciona. Quando você entende essas coisas a fundo, você para de fazer perguntas como maçã faz bem pra voz, chá de não sei o que faz bem pra voz, será que tal coisa vai modificar minha voz? Será que eu consigo aumentar minha extensão vocal? O que acontece? O que está acontecendo na minha voz quando eu fico rouco? Por que eu fico rouco? Todas essas coisas são respondidas quando você estuda sobre fisiologia vocal. E mais, você aprende como desenvolver a musculatura das suas pregas vocais da forma correta, da sua laringe de forma correta.
você entende o que você precisa treinar, quanto tempo treinar, você aprende melhor como não se machucar cantando, tudo isso se você estuda sobre fisiologia vocal. Eu perdi muito tempo acreditando em mandingas, em exercícios muito secretos que iam fazer com que eu cantasse melhor. Se eu já tivesse dominado fisiologia vocal, eu não teria perdido tanto tempo como eu perdi acreditando nessas coisas. Se por um lado, quando eu comecei, a falta de informação ela era um problema, depois que eu descobri as fontes de informação, eu criei um outro problema, o excesso de informação. Eu queria aprender tudo de uma vez só. Eu queria saber todo tipo de técnica, ser bom em todo tipo de estilo, fazer qualquer exercício que aparecesse na minha frente. Eu queria dominar sobre harmonia, dominar tudo sobre fisiologia. Eu estudava tudo e não estudava nada. Eu estudava de forma superficial as coisas. E quando você estuda de forma superficial, aquilo não se torna parte de você. E eu queria muito ter ouvido isso. Faça uma coisa de cada vez, aprenda uma coisa de cada vez. Porque quando você se dedica para ir fundo em um assunto, você não melhora só nesse assunto. Isso que é legal na técnica vocal. Quando você trabalha muito uma técnica como ela tem que ser trabalhada, não além do limite, mas quando você faz isso, você acaba desenvolvendo outras áreas da sua voz. Porque é tudo muito pequeno, os músculos são todos próximos. Não tem como você trabalhar seus melismas sem estar desenvolvendo uma outra técnica ali por baixo dos panos, entende? Então foca em uma coisa de cada vez. Você não fica pensando que você só tem hoje para aprender tudo. Pensa bem, eu vou te dar uma dica da minha experiência aqui. O assunto técnica vocal ele é gigantesco, mas no final das contas, aquilo que você precisa saber e treinar para cantar em alta performance são coisas, é um universo muito pequeno. É um universo pequeno daquilo que você tem que fazer no dia a dia. Então não fica pensando que existe uma informação secreta que você tem que aprender, que você tem que fazer todos os exercícios. Não, você tem que eliminar a sua dificuldade de hoje. Foca nisso, amanhã você vai ter uma nova dificuldade. Elimina essa dificuldade, vai caminhando passo a passo, uma coisa de cada vez. E quem nunca passou por aquela fase que parece que você tá estudando, tá treinando e o resultado não chega? Eu chamo isso do efeito platô na técnica vocal. Platô é um sinônimo para você entender também algo plano, sabe? É algo que não tem esse sentido aqui, ó. Opa, que o gráfico tá subindo, você tá aprendendo mais. Não, é algo que é sempre assim, ó. Você treina e não vê evolução na sua voz. Isso acontece com todo mundo. Acontece comigo sempre que eu estou tentando me desenvolver mais em uma técnica, tem aquele período que você não vê resultado nenhum. Muitas vezes o resultado está acontecendo e por você estar ali caminhando passo a passo, você não percebe a evolução. E muitas vezes é isso mesmo, você fica naquela zona de treinar e o resultado não vem. Mas é como uma escada, ela tem a parte reta e do nada, opa! Já é um novo degrau. Vai acontecer isso com você quando você estiver passando por esse tempo por esse efeito platô, sabe? Você vai estar caminhando ali, nada está acontecendo, mas parece que de repente, opa, o nível subiu. Você está treinando muito uma técnica e não resolve. Aí quando você pega o microfone para cantar um determinado dia, você vê que está tudo mais fácil, está tudo mais tranquilo. Não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, foi uma construção. Isso é normal. Muita gente se desanima nesse momento, quando as coisas parecem que não estão evoluindo. Se você está passando por isso, não desiste agora. Você está no caminho certo, continua treinando, continua fazendo os exercícios, desde que você esteja fazendo o exercício certo na hora certa. Você vai evoluir, não desista. Tem uma coisa que eu acho engraçado hoje, né? Não importa o nível do cantor, desde o iniciante até o cantor em nível avançado, ele só quer saber de estudar notas agudas e mudanças rápidas de nota nos melismas, assim, é o que os cantores mais querem estudar. Mas nesse caminho, a gente acaba esquecendo de uma das principais ferramentas do cantor, na verdade uma das bases do cantor, que é o ouvido. A gente não treina o nosso ouvido como deveria, a gente não investe tempo no nosso ouvido como deveria. E se a gente faz isso desde o começo, a gente tem ganhos incríveis na nossa afinação, na nossa criatividade, na nossa musicalidade como um todo. Porque quando você está começando, às vezes você não sente tanto a falta disso. Você não sente, os outros que já são mais experientes sentem a falta disso em você, mas você não percebe a falta disso. Quando você chegar lá na frente, você vai esbarrar em situações que o seu ouvido vai fazer falta. Por exemplo, você talvez desafine sem perceber. Às vezes tem uma
uma harmonia de uma música que é mais rebuscada e você não pode se prender no instrumental, você tem que caminhar numa linha e o instrumental puxando para outra linha. Tô colocando em termos simples assim para quem não entende muito de harmonia poder conceber isso na cabeça. E se você não tem o seu ouvido bem treinado, você não tá ali treinado mesmo, seu ouvido harmônico, sua percepção auditiva e musical bem treinados, você se perde. Você começa a passar vergonha. Ah, vamos fazer um backing? Você faz uma voz, fulano faz outra e eu faço outra. Você não consegue achar sua voz, você não consegue cantar em harmonia com outras pessoas, porque você não treinou o seu ouvido. Ah, eu quero modificar uma melodia, quero fazer um arranjo novo. Você vai desafinar, vai fazer coisa feia e nem vai perceber porque seu ouvido não está treinado. Uma das coisas que eu precisava ter ouvido e não ouvi logo no começo treine o seu ouvido assim como você treina qualquer outra técnica. Treine diariamente. Então eu deixo meu conselho para você. Treina o bendito do ouvido. Treina escalas, se grava cantando, ouve para ver se está certinho, treina a sua afinação exaustivamente, pega coisas mais difíceis, sabe aquela música, aquele jazz, aquela bossa nova difícil de cantar porque a melodia parece que não faz sentido? É essa que você tem que treinar até fazer sentido no seu ouvido. Seu ouvido é o seu maior aliado na hora de cantar. Porque diferente de um violão, você não tem as casas aqui para você saber, aqui é um dó. Mas na sua voz você não tem isso. Seu ouvido vai ter que dizer quando é um dó e quando não é um dó. Então, capricha no treino do seu ouvido. Algo que teria me libertado muito quando eu comecei foi ter ouvido a seguinte frase: ninguém é bom em tudo. Eu sei que quando a gente vê aquele cantor que a gente gosta, aquela cantora que a gente gosta, a gente pensa, caramba, ele é bom em tudo, em todos os estilos que ele canta bem. A técnica, parece que ele domina tudo de técnica vocal. Quando na verdade, nenhum ser humano é bom em tudo. Nenhum ser humano é bom em erudito, bom em erudito e popular ao mesmo tempo, porque são duas vertentes completamente opostas. As pessoas, sim, podem ser boas em vários aspectos até um determinado nível, mas quem se dedica a fundo em um determinado estilo, em uma determinada técnica, ela se destaca daquela pessoa que é generalista, sabe? Então, se você está tentando ser bom em tudo, esquece, não vai por esse caminho. Se você tem um estilo da sua preferência, foca nesse estilo. Ouve outros estilos, claro, para evoluir a sua voz, porque não é ouvindo apenas um estilo que você vai evoluir como um todo, mas se torne especialista em uma coisa. O que você gosta? Qual é o estilo que você canta? O que mais te atrai na hora de cantar? Se torna um especialista nisso. Por exemplo, você viu um cantor que canta rock cantando samba, e você fala, nossa, o cara é bom em tudo, porque ele cantou esse samba bem e ele é um cantor especialista em rock. Você viu ele cantando uma música, e às vezes a gente pensa, poxa, a pessoa é boa em tudo. Pega ele e coloca do lado de alguém que só canta samba, alguém que se dedica, que dedica a vida ao samba, por exemplo. São só exemplos aqui. Não vai dar pra ele. Da mesma forma, pega um cantor de samba que inventou cantar um rock, cantou muito bem e arrebentou. Mas a vivência dele inteira é no samba. Ninguém consegue ser bom em tudo. Às vezes a mídia, o palco, ele faz essa maquiagem pra gente e a gente pensa, poxa, eu nunca vou chegar lá porque eu não tenho tempo pra ser bom em tudo. Ninguém tem. Isso seria libertador pra mim se eu tivesse ouvido isso no começo. Agora eu quero te perguntar, fala aqui pra mim nos comentários. Essas foram as coisas que eu queria ter ouvido lá no começo, quando eu comecei a aprender a cantar. Mas pra você, qual item faltou nessa lista? O que você queria ter ouvido lá no começo que te faz falta hoje? Se eu tivesse ouvido que comer maçã não ia me fazer cantar bem, eu não teria comido tanta maçã na minha vida. Fala aqui pra mim nos comentários. Vai ser um prazer te ouvir. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.